Olá, boa tarde. Meu nome é Rafaela Luísa Franco Tomé e eu estarei dando uma breve introdução sobre o que é a teoria neomalthusiana. A teoria neomalthusiana é uma teoria demográfica que defende o controle populacional e a pobreza generalizada. A teoria neomalthusiana foi uma teoria proposta pelo inglês Thomas Malthus. Thomas Malthus acreditava que a população e a produção de alimentos cresciam em ritmos diferentes, o que poderia gerar pobreza e fome generalizada. Os principais autores da teoria neomalthusiana foram Thomas Malthus, Paul Robin e Luiz Buffett Quintana. Em relação à biografia dos autores, Luiz Buffett Quintana foi um médico e escritor anarquista espanhol, nascido em 1867 e veio a falecer em 1917. Ele foi fundador e diretor da revista El Rebelde, autor do livro Huelga de Viestras, de 1904, que defendia o neomalthusianismo. Exilou-se na Argentina em 1910. Foi assassinado em Buenos Aires em 1917. Paul Robin foi um pedagogo e pedagogista francês que foi nascido em 1837 e veio a falecer em 1912. Fundador da Société Internationale de 1869. Fundador também do orfanato de Prévost, 1879, baseado nos princípios da educação integral, pioneiro da educação libertária, que influenciou a educação moderna. Thomas Malthus, demógrafo e economista inglês, nascido em 1766 e veio a falecer em 1834. Autor do Ensaio sobre o Princípio da População, de 1798. Defendia que o crescimento populacional tende a superar o crescimento da produção de alimentos, levando à pobreza e à fome. Suas ideias influenciaram no desenvolvimento do neomalthusianismo, que defendia o controle da natalidade para evitar a superpopulação. A teoria neomalthusiana foi desenvolvida aproximadamente 2 séculos depois da teoria de Thomas Malthus, mais precisamente no final da Segunda Guerra Mundial. Isso aconteceu quando houve uma fase de intensificação da urbanização e do crescimento populacional dos países subdesenvolvidos. Os neomalthusianos, assim como na teoria de Thomas Malthus, acreditavam que o contínuo aumento da população levaria ao esgotamento dos recursos naturais do planeta. Havia a ideia ainda de que era justamente o crescimento populacional o responsável pelo menor nível de desenvolvimento socioeconômico dessas nações. O principal ponto divergente com relação ao malthusianismo está na forma de conter esse crescimento, que se daria por meio de políticas de controle de natalidade a serem implantadas nos países subdesenvolvidos, como por meio de utilizações de métodos contraceptivos, por exemplo. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitória e eu vou falar um pouquinho sobre como a teoria neomalthusiana pode ser aplicada. Bom, eu vou dar um exemplo que de fato ocorreu, que foi na década de 70 com a China. Na época existiam cerca de 3 bilhões de habitantes no mundo e na China haviam cerca de 1.300.000.000 de pessoas. Então essa taxa necessitou ser controlada. Na época, muitas pessoas tendiam a ter muitos filhos. Então, você hoje no século 21, 2024, que mora só você e seus pais na sua casa, antigamente, na década de 70, costumava-se morar você, seus pais e seus 10 irmãos, por exemplo. E esse número tendia a crescer mais. Então, numa casa que morava cerca de 10 pessoas, poderiam passar a morar 20 pessoas. Bom, e na época também não existia contraceptivos, então pílula, DIU, cirurgias, infelizmente, não existiam. Então, as pessoas teriam que tomar mais cuidado. E nessa época também surgiu uma lei que dizia que todos os chineses poderiam ter apenas um filho único e caso eles pretendessem também a terem um segundo filho,
eles teriam que pagar uma taxa na média de R$ 2.600, que tendiam a eles não terem mais filhos. Boa tarde, meu nome é Maria Luísa e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o controle da natalidade. Bom, para começar, o controle da natalidade é de extrema importância para uma melhor qualidade de vida. É necessário estar atento a essa questão, pois as consequências do crescimento populacional implicam diretamente nos recursos. Com isso, se esse não estiver em desequilíbrio, a demanda aumenta, o que pode causar inúmeros conflitos em áreas como saúde, educação e área ambiental. Bom, causando um esgotamento de recursos, ou seja, afetando a qualidade de vida geral. Oi, meu nome é Maria Clara e hoje eu vou apresentar um argumento contrário à aplicação da teoria neomalthusiana. Bom, se analisarmos o que a teoria defende, notaremos que ela se equivoca em alguns fatores. Fatores esses que tornam não usual para uma sociedade, podendo sim causar impressões benéficas à primeira instância. Entretanto, se obtivermos um olhar mais aprofundado, notaremos que a teoria neomalthusiana desconsidera diversos tópicos essenciais para o desenvolvimento da sociedade e até o progresso dela. Um dos tópicos negativos dessa teoria é a defesa dos métodos de controle populacional, que muitas vezes ultrapassam a liberdade do indivíduo. A gente pode ter um exemplo disso com a China. Além de que a aplicação de tais métodos contraceptivos que a teoria defende poderia impactar na economia diretamente nos anos mais futuros, visto que a população idosa iria aumentar e a jovial barra adulta iria despencar, basicamente. Então, as vagas de trabalho, para quem estão aptas para trabalhar, basicamente teria muita vaga para pouca pessoa que pode trabalhar, podendo gerar uma crise social e até mesmo econômica. E por mais que as teorias malthusiana do outro grupo e a neomalthusiana atribuem ao grande crescimento populacional dos países subdesenvolvidos a culpa pelo estado de pobreza e fome, métodos de controle populacional tão incisivos podem parecer bons na visão de alguns, como dito. Entretanto, poderiam desenvolver uma série de revoltas pela população e, no futuro, causar problemas que diversos países subdesenvolvidos não conseguiriam suportar.